Caros amigos, mais uma vez, aqui estamos para, em nome da Associação Espírita Paz e Luz, trazer uma reflexão sobre o maior mandamento que Jesus nos ensinou. No final deste vídeo, nós compilamos a bibliografia citada para quem quiser expandir um pouco mais o conhecimento deste tema. Para iniciarmos o nosso trabalho, vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, rogando pelo apoio necessário para um bom trabalho e já agradecendo a Jesus e os bons espíritos que nos orientam e sugestionam nossas palavras para alcançar todos os corações necessitados de consolo e de conhecimento. Que assim seja. Primeiramente, citamos Camilo, que nos fala por Raul Teixeira, no livro Cintilação das Estrelas, e nos aponta que em tudo há um planejamento divino, um controle superior, de forma que Deus jamais age de improviso e sempre está presente, inspirando a criatura humana para a sua plenitude espiritual, etapa a etapa, sem pressa, como, por exemplo, ao permitir a reencarnação de espíritos evoluídos que nos trazem elevados conceitos e posturas nobres, nos auxiliando assim na nossa evolução. Foi assim que Moisés recebeu os 10 mandamentos e os trouxe ao conhecimento de todos, o que foi como uma receita de bom proceder no bem e uma imposição de boa conduta para o povo indisciplinado da época, porque assim foi necessário. À época de Moisés, nós éramos crianças espirituais, necessitando de limites em nossas condutas levianas e irresponsáveis, de tal sorte que Moisés foi guiando um povo indisciplinado, tentando imprimir as nuances do respeito ao semelhante e da fidelidade a um único Senhor, através da sua lei, a chamada Lei Mosaica. Por essa razão, Moisés, no Monte Sinai, entra em sintonia com os Espíritos de Jesus e nos traz o Decálogo, que, segundo Camilo, já citado no início, constituiu-se associado à lei mosaica em bússola segura e em freio, impondo normativas de acatamento e moderação, tornando-se assim a grande carta que traz notícias do anseio de Deus com relação aos seus tutelados humanos. Quando Jesus chegou, ele mesmo disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 18. Porque o povo já compreendia melhor as leis divinas e também já era tempo da mudança. Nesta passagem, Jesus deixa claro também que seus ensinamentos estariam baseados nos 10 mandamentos da lei de Deus que foram trazidos ao homem por Moisés. Então, após séculos desde Moisés, Jesus, personificando a segunda e maior das revelações, encarnou-se no orbe terrestre, advindo assim a juventude espiritual do planeta, em condições de ouvir o que ele tinha a ensinar. A maioridade viria com a terceira revelação, que é o Espiritismo, mas esse tópico nós vamos deixar para uma outra reflexão, porque não é esse o nosso objetivo agora. Foi assim que Jesus resumiu a lista dos 10 mandamentos para apenas um: amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o nosso coração, e o que é decorrente dele, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus, o modelo e guia das nossas vidas, veio nos ensinar
o significado profundo do amor, mas não foi apenas um teórico. Viveu o amor na sua plenitude, mostrando vivenciar a praticar este mandamento. Em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, podemos ler no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Vamos então falar um pouquinho sobre o amor. No Livro dos Espíritos, na questão 888, Kardec define de um modo bem geral que o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Já André Luiz, com Chico Xavier em Um Mundo Maior, diz que o amor é sol divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. O mesmo autor, em Agenda Cristã, fala que amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que esses lhe façam. É compreender sempre, dar a si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Leon Denis, em Depois da Morte, assim define o amor. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade e da bondade. Normalmente se pensa no amor como um sentimento único, uma meta a ser atingida num futuro remoto. O amor é, isto sim, multifacetado e apresenta-se em diversos níveis, estando ao alcance de todos os seres. Os animais, por exemplo, estabelecem esquemas de defesa e cuidados à prole baseados no nível do amor primário. Ou seja, o amor existe em vários níveis, desde esse amor primário ou selvagem, se poderia dizer, né? As emoções, os sentimentos, entretanto, são atributos do ser espiritual. Todos os sentimentos mais elevados, tais como a amizade, a simpatia, a consideração, a generosidade e o altruísmo, por exemplo, são manifestações desse sentimento superior. Não seria razoável buscar o amor de que nos deu exemplo Jesus, sem antes nos exercitarmos nos níveis menores, praticando-os nas pequenas coisas. Deveremos ainda lutar contra o exagerado egocentrismo tão profundo e comum entre nós como há 2000 anos. Este é o trabalho do tempo e do esforço pessoal de cada um de nós. Raul Teixeira nos ensina que vale recordar-nos de que Jesus Cristo nos disse: amai-vos uns aos outros, tanto quanto vos tenho amado. Mas é difícil imaginar que se possa amar como Jesus Cristo nos amou. No entanto, essa foi uma proposta dele. Portanto, ele sabia que precisaríamos realizar exercícios de amor para chegar a este patamar. O amor não nos chega assim de repente, não brota em nós, como se fosse uma plantinha. O que brota em nós de repente é a paixão
e é o desejo. Porém, o amor é fruto do tempo, resultado das experiências, da convivência com as coisas, com os seres. E aí nós vamos aprendendo a ter esse olhar de profundidade para tudo, para as coisas e para as pessoas. É a partir daí que nasce o amor. E o amor a Deus de que nos fala o mandamento? Concordamos com Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 650, quando ele diz que a adoração a Deus se origina de um sentimento inato, como o da existência de Deus. E na questão 649, ele reitera que a adoração consiste, se expressa, na elevação do pensamento a Deus. Observemos que o amor ao próximo é a expressão do amor a Deus, mas não é a mesma coisa, o mesmo amor, pois o mandamento enfatiza bem esta diferença, dizendo para amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o nosso coração, no sentido mesmo da adoração, e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, de outro modo. Enfatizamos que adorar a Deus está acima da ideia mundana que temos sobre adorar algo ou alguma coisa. É algo mais, é uma elevação vibratória da alma da criatura em direção ao Criador. Joana de Ângeles ainda enfatiza outro aspecto deste amor a Deus. Em Vida Feliz, ela escreve: agradece a Deus a tua existência, louva-o mediante uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Ou seja, ama-se a Deus sendo uma pessoa de bem, ou pelo menos lutando-se para alcançar o que o Pai espera de nós. Pode-se então resumir que o amor a Deus se identifica com o culto ao dever, o compromisso com a retidão de caráter, a atitude responsável e a priorização dos princípios éticos. E podemos assim sintetizar o amor a Deus. Amar a Deus é buscar o bem supremo, é reconhecer sua bondade infinita e é cumprir suas leis eternas. Agora observamos mais atentamente o que o mandamento fala sobre o amor ao próximo. Como já dissemos, Jesus nos legou a maior expressão do amor a Deus quando nos disse: amas o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, criando um grande vínculo de um amor que tudo envolve, que é o amor a Deus, com o amor entre os seres, partindo de nós mesmos, sendo esta, nós mesmos, a medida deste amor. Allan Kardec nos fala que amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, ou seja, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar aos inimigos e retribuir o mal com o bem. O que por si só já abarca quase toda a lista dos 10 mandamentos passados por Moisés. Vejamos então a parábola de Jesus, o credor incompassivo, que nos traz a essência deste mandamento ao próximo. Conta a parábola que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta dos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhes aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor,
tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhes aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença, aquele servidor lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias porque me o pedistes. Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Essa parábola está em Mateus, capítulo 18, de versículo 23 a 35. Esta parábola de Jesus, na interpretação de Caligares, é uma ilustração admirável daquela frase contida na oração dominical em que ele nos ensina a rogar ao Pai Celestial: perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. Esta parábola retrata o que, lamentavelmente, ainda em nossos dias, é a forma de conduta de grande parte da humanidade, a qual reconhece-se pecadora, não nega estar sobrecarregada de dívidas perante Deus, cujas leis transgride a todo instante, ao mesmo tempo em que suplica e espera ser perdoada dos seus pecados. Age com relação ao próximo de forma oposta, negando-se a desculpar e a tolerar quaisquer ofensas, por mínimas que sejam. Diz a parábola que o rei, posto a par do que havia acontecido com o segundo servo, mandou vir o primeiro à sua presença e, em nova disposição, após condenar a falta de consideração para com seu companheiro, determinou aos verdugos que o prendessem e o fizessem trabalhar à força até que pagasse tudo quanto lhe devia. Este tópico da narrativa evangélica revela claramente que há sempre um limite no pagamento das dívidas. Estas podem, algumas vezes, ser realmente muito duras, mas uma vez pago este montante, o devedor fica com direito à quitação de débito. Da mesma forma, o pagamento de 10.000 pecados pode determinar longos períodos de sofrimento, muitas existências expiatórias, mas uma vez restabelecido o equilíbrio na balança da justiça divina, ninguém pode ser coagido a ficar pagando eternamente aquilo que já se quitou. Jesus finaliza afirmando que assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Pois a vontade de Deus é que nos adestremos na prática do perdão e da indulgência, nos oferecendo a sua misericórdia. Aqueles, porém, que se mostrarem piedosos e brutais nas atitudes que assumem contra os que ofendem ou prejudicam, faz que conheçam a seu turno o rigor da providência, a fim de que aprendam, por experiência própria, qual a melhor maneira de tratar os seus semelhantes. E isso não é um castigo, mesmo que merecido, é apenas a consequência do mal que nós fizemos ou do desamor ao próximo, atendendo à lei de ação e reação que recomenda que façamos aos nossos pares
aquilo que gostaríamos que nos fizessem, pois já se disse que a semeadura é livre, plantamos o que queremos, mas a colheita é obrigatória e produz justamente o que escolhemos plantar. Pensemos com mais introspecção, respondendo algumas questões íntimas e que nos remetem ao conhecimento de nós mesmos. Quais são as nossas maiores dificuldades no relacionamento com o próximo? No mau humor e na grosseria com que muitas vezes tratamos os semelhantes e damos como desculpa o cansaço e a cabeça cheia de problemas. Não estaria nesse comportamento deplorável um convite para exercitarmos com o outro, com o próximo, o que gostaríamos que fizesse conosco, invertendo nossas reações? Não gostamos que falem de qualquer maneira conosco. E por que não observamos que muitas vezes tratamos os outros com a mesma grosseria? Essas questões devem ser respondidas por nós intimamente, com sinceridade no coração e vontade firme de melhorar nossas relações com os próximos que Jesus colocou mais perto de nós, que são nossos familiares, nossos colegas de trabalhos e amigos. Se cada um fizer a sua parte no pequeno círculo do seu relacionamento, juntando-se ao todo pela vibração que emite, o mundo vai ficar bem melhor no futuro. E ainda é tempo, meus irmãos. Então chegamos à importância do perdão, diante do qual o mal não pode triunfar e está na essência deste mandamento. O perdão anula todos os argumentos, cessa toda a contenda e cala toda a contrariedade. Traz alívio e serenidade para a alma aflita e revela o amor de que todos somos capazes e por isso é tão poderoso. André Luiz, em Domínios da Mediunidade, nos ensina que o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente e nos aconselha a não admitir que o desespero nos subjugue as energias. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho. Também Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, em Indulgência, nos diz que se somarmos as inquietações e sofrimentos que infligimos a nós mesmos por não perdoarmos os entes amados pelo fato de não serem eles as pessoas que imaginávamos ou desejávamos que fossem, surpreenderemos conosco volumosa carga de ressentimento que nada mais é senão peso morto, a impelir-nos para o fogo inútil do desespero. Assim, podemos afirmar que o perdão é uma das virtudes mais importantes e gratificantes, e Jesus nos ensinou como cultivá-la em nossos corações com o próprio exemplo, quando perdoou seus algozes em seus momentos derradeiros na cruz, pedindo ao Pai que também os perdoasse. Essa atitude de Jesus representa um autêntico exemplo de bondade e de tolerância para com as faltas alheias. Essa demonstração de amor ao próximo deve servir de modelo para todas as gerações e é o que deve ser ensinado às crianças desde a mais tenra idade. Por fim, todos gostamos de ser bem tratados, de atenção, de carinho, de compreensão, de tolerância, isto é, de todo um clima de amor e de fraternidade. Mas, para que tenhamos tudo isso, necessário se faz também que nós estejamos dispostos a desenvolver esses sentimentos que queremos em relação a nós, isto é preciso que se dê antes de receber aquilo de que nos julgamos merecedores. Como, por exemplo, se quisermos amor, é necessário que amemos antes. Neste sentido, e já falamos sobre isso em outra reflexão, quando decorremos sobre a afabilidade e a doçura aqui mesmo neste canal. Porém, nunca é demais lembrar que, ao reencarnar, recebemos os recursos necessários
para desenvolver esses sentimentos que estão muitas vezes soterrados pelos condicionamentos do mundo e pelas aparências. Aparentar ser bom e virtuoso é mais fácil que ser, e muitas vezes nem percebemos nosso engano e ignorância. Por isso é tão pungente a necessidade de orar e principalmente vigiar, refletindo sobre nossa conduta e cultivando o conhecimento de nós mesmos. A partir do momento em que tivermos como objetivo o desenvolvimento de uma vida interna rica, certamente conseguiremos movimentar as nossas emoções. Devemos cultivar esses sentimentos, observar o sentimento maior para facilitar a nossa convivência uns com os outros e com Deus. Então, irmãos, para finalizar, vamos ler o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que resume bem este aspecto do mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. Essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, e não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos, aquilo que nós achamos que é certo, que é correto e que é bom. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, maior indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando as adotarem para a regra de conduta e para a base das suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Assim, caros irmãos, finalizamos a nossa reflexão com uma prece de agradecimento pela oportunidade a nós conferida neste trabalho, observando a magnífica oportunidade que Deus nos dá ao nos colocar no caminho do próximo, que se apresenta como a ponte que nos leva a Deus. Pois essa é a melhor maneira de expressar o nosso amor ao nosso Criador. Nunca esquecemos que também nós somos o próximo de alguém. Que a luz de Jesus, canalizada até nós pelos bons espíritos, permaneça, nos console e ampare hoje e sempre. Que assim seja.